Então a gente vai conversar um pouquinho sobre princípios filosóficos. E quais são esses princípios? Como eu posso alimentar então além da palavra de Deus, que eu já estou bem alimentadinho, né? Todos os dias eu estou me dando esse alimento necessário. Então eu tenho que saber o que mais que pode contribuir com esse caminhar. E nós vamos falar sobre os princípios filosóficos, que vão nos ajudar a dar chão, a dar mais um passinho para essa caminhada. Vamos ao material então. Essas premissas intelectuais, né, que às vezes o teólogo fala assim, mas eu estou me tornando muito intelectual. Não tenha medo não, fica tranquilo. Durante o estudo e a prática acadêmica, alguns princípios são de extrema importância para guiar o pensamento. O que eu quero dizer com esse durante o estudo e a prática acadêmica? Porque durante essa caminhada, esses princípios são de extrema importância para guiar o pensamento. Que princípios são esses? Então, quais são esses princípios, querido aluno? O princípio é a leitura da palavra como nós caminhamos, manter essa estrutura alinhada e o material que nós vamos ter que ler, né? O que o acadêmico precisa fazer? Ele precisa ler outros teólogos. O que a teologia está contribuindo? O que a filosofia está me dizendo? Então eu tenho que procurar outros materiais para que eu possa alimentar essa minha fé também. Então eu tenho a palavra de Deus? Sim. Ela é a minha base? Sim. Mas eu também preciso, atrelado a ela, eu ter outros materiais que vão complementar, que vão me ajudar no entendimento dela. É isso que a gente está falando sobre os princípios filosóficos. Eu posso pegar outros autores e me alimentar, e comparar, e contribuir para o meu entendimento. Tudo bem? O próximo item ali no slide. O espírito científico, então, né? O que eu vou ser? Eu vou fazer uma autocrítica. Eu vou ler e dizer assim, isso é bom, isso não é bom. Eu vou fazer essa análise de textos e de teólogos também. E o pensamento crítico é uma investigação, é uma cautela. Então, o que é essa cautela? O que a gente fala quando a gente diz assim, cautela? Uma investigação crítica é eu ler tudo e absorver tudo e dizer que está tudo certo aquilo ali? Não. É cautela. O que o nome diz da cautela? Leia, absorva esse conteúdo e veja o que é bom. O que não for bom, não precisa reter. Retém apenas aquilo que é bom. Aquilo que você fala, não, isso aqui condiz com o meu padrão de fé. Isso aqui condiz com a minha caminhada. E isso você absorve. Né? Nós não somos obrigados a concordar com todos os teólogos, com todos os filósofos. Não precisamos. O que nós precisamos é conhecer de uma maneira ampla e geral. O que eu vou reter? Aquilo que me interessa, aquilo que é bom para mim, aquilo que me deixa saudável, me deixa bem, que faz parte do meu padrão de vida, do meu conceito, da minha filosofia de fé. Isso eu absorvo. O que não é, pode descartar tranquilamente. Nós não somos obrigados a concordar com tudo sempre, né? A gente usa uma expressão muito, vaquinha de presépio. Não precisa ser. Seja você mesmo, faça o seu conceito à luz da palavra, chame esses teólogos, chame os filósofos para a sua conversa, para o seu entendimento, mas ali você faz aquela comparação. É nesse sentido que eu quero que você aprenda a fazer teologia. Chame esses teólogos para a tua conversa, explane todos esses assuntos que te chamam a atenção, retenha o que é bom. Isso é ser autocrítico, tá? Então, o aluno precisa ser autocrítico? Com certeza. Você vai ler tudo que você concorda? Não. Nem às vezes tudo que nós ouvimos a gente concorda. Então, o que você faz? Nas conversas com os seus pares ou com seus líderes, nem tudo você concorda. Porém, você tem um respeito por pessoas, respeito pela opinião do outro e você mantém no teu caminhar, naquilo que você reteve que foi bom para você, que faz parte com o teu conceito de vida. Tudo bem? Vamos para o próximo, finalizando o próximo slide. A honestidade intelectual também. Atitude responsável e pensamentos baseados na razão. O que eu quero dizer com tudo isso? Que esse pensamento baseado na razão é que a gente não vai fazendo as coisas de uma forma aleatória, né? Como se eu fosse pegando todo e qualquer conteúdo, fazendo uma salada toda e achando que aquilo está certo. Isso é o fazer teologia. Na verdade, não. O que eu preciso fazer com esse ser um autocrítico e ter uma razão?
Eu preciso delinear uma linha do que eu quero. Para que você entenda, é assim, quando você tem um ministério na igreja, ou quando você está atuando em alguma ONG, você está atuando no trabalho, de alguma forma tenta se colocar ali e dizer assim, qual que é a tua aptidão? O que te chama muita atenção? O que o teu coração arde quando você lê determinado assunto? Então, alguns me dizem assim, professora, mas eu gosto muito de dar aula. O outro me diz assim, eu gosto muito de pregação, eu gosto muito de evangelizar. Nem fez o teu dom ainda, nem sabe o teu dom, mas já tem uma inclinação nata para aquele assunto. Então, o que você deve fazer? É isso quando eu coloco ali a razão, né? Você coloca a razão mesmo no teu estudo. Essa inclinação nata que você já tem ao evangelismo, ou em dar aula, ou em fazer uma pregação, isso já é seu e vai te acompanhar. Procure, então, assuntos teólogos, ou assuntos que sejam dessa área para que você possa ler. Isso vai complementar, vai te alimentar e te dar satisfação. Sabe quando você lê o assunto e fala, nossa, que bom, como quando você come um prato preferido da sua comida. Eu gosto muito de lasanha. Então você come ela e te dá uma sensação de muito bem-estar. É a mesma coisa no assunto quando nos chama atenção. Você vai ler alguma coisa sobre dar aula. Professora, esse é o meu chamado, eu gosto de ensinar. Quando você começa a procurar assuntos e se aprofundar em dar a aula, o passo a passo, a metodologia, o que usamos para dar aula, ou qual é o passo a passo para a pregação, quando você se alimenta dessa forma, aquilo te dá uma sensação de bem-estar. É isso quando eu coloco assim, você colocar a razão nos seus estudos, entende? É você se alimentar daquilo que te interessa, você tem prazer em buscar esse assunto, você gosta dele, ele não é um peso para você, muito pelo contrário, você fica muito satisfeito em estudar sobre, você quer ler, você quer saber mais sobre ele. O tempo é curto, mas você procura assim, os teus minutinhos sobrando durante o dia para que você leia mais sobre aquilo. Eu quero preparar uma boa aula, eu quero preparar uma boa pregação, eu quero me dar melhor nessa área onde eu estou inserido neste momento, e aquilo te dá prazer. É exatamente isso que eu quero que você se autoconheça, para que você não sofra. Às vezes vem alunos perguntando para mim, professora, mas eu fui para a área de evangelismo, não tem nada a ver comigo. Então, preste atenção em você. O que te dá esse prazer? Pense como a professora está ensinando. É como se você for comer o teu prato preferido. Quando você acabou de se alimentar, você fala, nossa, que sensação boa. Pense dessa forma, é a mesma coisa. Pegue o assunto que te interessa, se te deu esse bem-estar, se você ficou em paz com o assunto, aquilo ficou tudo arrumadinho dentro de você, essa é a área que você deve caminhar. Tudo bem? Se aprofunde nela que não vai ter erro. Te deu paz, te deu segurança, você está bem com você mesmo, pode continuar nele. Se de alguma forma te agitou por dentro, te fez algo, é como se não tivesse comido uma comida, não gostei muito dessa comida. Deixa aquele assunto de lado e procura esse que vai te dar bem-estar, vai te dar paz, se aprofunde nele e caminhe com ele por todo o percurso. Tudo bem?